Imagine uma adolescente que, aos olhos do mundo, tem tudo para ser o exemplo perfeito. Popular, líder das líderes de torcida, com uma família que parece a imagem do tradicional americano ideal. Essa é Megan, a protagonista de But I'm a Cheerleader. Logo no começo do filme, somos apresentados a esse universo cheio de cores vibrantes, risadas e cenas quase caricatas, que misturam a leveza da comédia com uma pitada de ironia. Parece o típico filme adolescente, certo? Mas logo, percebemos que há algo diferente. Megan vive nesse mundo que preza a normalidade, onde ser diferente não é apenas um desafio, é uma ameaça que precisa ser corrigida. E é aí que o filme começa a mexer com a gente. Você já parou para pensar até que ponto as expectativas que as pessoas têm sobre nós moldam quem nos tornamos? Megan parece se encaixar nesse molde, ou ao menos tenta. Mas lá no fundo, algo não bate. Ela sente que há uma parte dela que não está sendo vista, ou que ela mesma ainda não entende direito. A beleza da história está nessa tensão entre a aparência e a verdade interior. Megan é levada a acreditar que sua orientação sexual estranha precisa ser ajustada, porque, afinal, sua família e a sociedade esperam dela algo muito específico. Uma vida heterossexual, convencional e previsível. E isso gera um conflito que vai muito além do que estamos acostumados a ver em filmes do gênero. O filme usa esse contraste entre o mundo colorido, quase caricatural da vida de Megan, e a realidade dura da pressão social para nos fazer refletir, com leveza, sobre temas profundos. A gente acompanha a jornada dela, que começa com incertezas e dúvidas, mas que mesmo assim é cheia de esperança. Porque no fundo, todos nós carregamos um desejo universal, sermos aceitos como realmente somos. É interessante como o filme brinca com essa normalidade quase exagerada, mostrando que o que é considerado certo ou errado é, muitas vezes, uma construção social que pode ser desconstruída. Megan não é só uma líder de torcida. Ela é um símbolo de todos que, em algum momento, sentiram que precisam esconder uma parte essencial de si mesmos para serem aceitos. E é nesse ponto que o filme começa a nos convidar para uma conversa mais profunda. Mesmo que de forma leve e divertida, a gente começa a perceber que a verdadeira perfeição não está em se encaixar num padrão, mas em aceitar e celebrar as diferenças. Mesmo quando isso significa ir contra o que a sociedade dita como normal. Você consegue se lembrar de algum momento na sua vida em que sentiu que precisava esconder quem realmente era para não ser rejeitado? Talvez essa história da Megan seja também, de certa forma, a sua história, ou a história de alguém que você conhece. E essa identificação é que torna o filme tão especial. Ele não é apenas uma comédia, mas um convite para refletir e se conectar com aquilo que é genuíno em cada um de nós. Então, essa primeira parte do filme nos coloca diante desse universo colorido, mas cheio de regras invisíveis e expectativas sufocantes. Megan está no começo de uma jornada. Uma jornada que vai muito além da liderança nas líderes de torcida. Uma jornada que nos lembra que às vezes precisamos nos perder para nos encontrar de verdade. Megan começa a perceber que sua família, seus amigos, a escola, enfim, todo o ambiente em que ela vive, não está exatamente confortável com algumas coisas que ela faz ou sente. E esse desconforto, que poderia ser natural para quem está descobrindo quem é, vira uma armadilha. É como se a sociedade dissesse: você não pode ser assim, você precisa ser diferente. É impressionante como o filme consegue trazer essa sensação tão delicada com leveza e humor. A gente vê a família de Megan, especialmente os pais, muito preocupados tentando entender o que está acontecendo de errado com a filha. E eles não são vilões, pelo contrário. São pessoas que agem por medo, por não entenderem algo que foge do que conhecem. Isso torna tudo ainda mais real e tocante. Sabe aquela pressão para se encaixar, para parecer normal? Ela é quase palpável aqui. Megan começa a receber sinais cada vez mais claros de que sua identidade não será aceita. Pelo menos não naquele momento e naquele lugar. E isso mexe com a gente, porque todo mundo já sentiu, de alguma forma,
a necessidade de esconder algo para evitar julgamentos. O filme usa esses momentos para mostrar, com uma delicadeza incrível, o impacto que esse tipo de rejeição pode ter em alguém jovem, que está justamente descobrindo quem é. Megan começa a duvidar de si mesma, a tentar se convencer de que talvez precise mudar para ser aceita. E aí mora o drama. A luta interna entre o desejo de ser amado do jeito que é e a vontade de não sofrer rejeição. É um lembrete importante. Quantas pessoas já se viram nesse mesmo dilema? Quantas vezes tentamos esconder partes essenciais de nós mesmos para não desagradar quem amamos ou para não ser excluídos? E muitas vezes, essa tentativa traz mais dor do que alívio. Por isso, quando Megan é enviada para o centro de terapia de reversão, não é só uma viagem física. É um mergulho profundo nesse turbilhão de dúvidas, medos e conflitos. O filme nos prepara para essa etapa, mostrando que, apesar do tom leve e engraçado, ali começa uma jornada que vai testar não só a coragem dela, mas também a capacidade de a gente, como espectadores, se colocar no lugar dela. E olha que interessante, mesmo diante de tanta pressão, o filme não nos deixa no desespero. Pelo contrário, ele vai equilibrando momentos divertidos com os mais sérios, fazendo com que a gente se conecte com a história sem perder a leveza. Porque no fim, essa história é sobre esperança. A esperança de que, apesar de tudo, podemos encontrar nosso lugar e ser quem somos. Enquanto assistimos Megan lidar com esses olhares e dúvidas, a gente é convidado a pensar: até que ponto o que os outros esperam de nós deveria moldar nossas vidas? E o que acontece quando a verdade que carregamos dentro não se encaixa no molde que o mundo quer impor? Esse é o início da transformação de Megan. Uma transformação que, embora cheia de obstáculos, promete ser libertadora. E a gente vai acompanhando tudo isso com o coração na mão, torcendo para que ela consiga encontrar o caminho da aceitação e da felicidade verdadeira. Agora, a história de Megan nos leva a um lugar que, à primeira vista, pode parecer estranho, até mesmo cômico. O internato de reversão sexual. É aqui que o filme ganha uma camada ainda mais profunda, misturando humor, crítica sutil e emoção. Imagine um lugar que tenta ser uma espécie de escola para jovens que, segundo seus responsáveis, estão no caminho errado. Lá, os dias são cheios de regras rígidas, atividades que tentam ensinar os alunos a serem normais, ou melhor, a se encaixarem em um padrão que nem sempre faz sentido para eles. Mas o que torna tudo isso tão único no filme é o modo como esses métodos são mostrados, com um tom quase de fábula, onde tudo parece exagerado, colorido e até um pouco surreal. Megan chega nesse centro e de cara percebe que não está sozinha. Ela conhece jovens como ela, cada um com sua história, seus medos e, claro, sua esperança. O internato vira um microcosmo de tudo o que o filme quer contar sobre identidade, liberdade e a busca pelo amor verdadeiro. O mais interessante aqui é que o filme não apresenta o internato só como um lugar opressor, mas como um espaço onde esses jovens começam a questionar a si mesmos e ao sistema. Mesmo em meio às tentativas de corrigir quem eles são, surge uma faísca de resistência e autoconhecimento. E é nesse ambiente que Megan começa a perceber algo importante. Nem tudo que dizem sobre ela é verdade. A tal cura que tentam impor não só falha, como também abre espaço para que ela descubra quem realmente é. As amizades que ela forma ali, as conversas, os momentos de leveza, tudo isso ajuda a desconstruir o que antes parecia um problema e a construir uma nova visão de si mesma. O filme nos convida a olhar para esse internato com olhos que misturam humor e compaixão. Porque apesar do absurdo das tentativas de reversão, o que está em jogo ali é algo muito real. O direito de cada um ser quem é, sem medo, sem vergonha. Ali, entre aquelas paredes, Megan começa a encontrar sua voz, seu corpo e seus sentimentos verdadeiros. É uma transformação lenta, às vezes confusa, mas cheia de coragem. E a gente, do lado de fora, acompanha com o coração apertado, torcendo para que ela consiga romper com todas as amarras
e encontrar seu caminho. O filme usa esse espaço para mostrar que a verdadeira cura não está em mudar quem somos, mas em nos aceitar, em nos amar com todas as nossas diferenças e singularidades. E aí, fica a pergunta para a gente refletir. Quantas pessoas ao longo da vida já foram colocadas em internatos metafóricos, lugares, situações ou relacionamentos que tentam nos moldar para algo que não somos? E o que precisamos fazer para nos libertar dessas prisões invisíveis? Essa seção do filme é, sem dúvida, uma das mais importantes, porque é onde a jornada de autodescoberta de Megan realmente começa. E mesmo quando o cenário parece difícil, o filme não perde a leveza, mostrando que até nos momentos mais complicados, a esperança pode florescer. No internato, enquanto Megan passa por aquelas experiências inusitadas e desconcertantes, algo muito importante começa a acontecer. Ela começa a se enxergar de um jeito novo. E não é só isso. Ela também começa a sentir pela primeira vez uma conexão que vai muito além do que a gente espera. É impossível não se envolver com esse momento do filme, porque ali, no meio daquelas regras e tratamentos, surge algo que o controle e o medo não conseguem apagar. O sentimento genuíno, o afeto verdadeiro. Megan conhece Graham, outro jovem que está passando pela mesma jornada. E é nesse encontro que a mágica começa a acontecer. O filme mostra esse despertar com uma delicadeza rara. Não é uma explosão repentina, mas um processo sutil, feito de olhares, pequenos gestos e conversas que vão construindo um laço forte e real. E isso nos lembra como o amor pode ser simples e, ao mesmo tempo, transformador. Enquanto Megan descobre que é capaz de amar uma garota, o filme nos convida a refletir sobre como essa descoberta pode ser assustadora, especialmente quando tudo ao redor diz que isso não é certo. Mas é justamente essa coragem de olhar para dentro, de aceitar seus próprios sentimentos que torna a história tão especial. Além disso, o relacionamento entre Megan e Graham mostra a importância da solidariedade e do apoio mútuo. Eles não estão sozinhos, e o filme nos lembra que, mesmo nos momentos difíceis, a conexão humana pode ser o que salva a gente. Esse despertar de Megan é também um convite para que a gente pense sobre as nossas próprias descobertas e transformações pessoais. Quantas vezes tivemos que enfrentar medos, dúvidas e até rejeições para sermos quem realmente somos? E, principalmente, quantas vezes encontramos força em outras pessoas para seguir esse caminho? É emocionante perceber que, no meio de um cenário tão rígido e opressor, surge a beleza do amor verdadeiro, aquele que não escolhe gênero, que não se encaixa em regras, mas simplesmente acontece. E o filme celebra isso com uma sensibilidade que toca o coração. Aqui, a história ganha uma camada de esperança que contagia. Megan não está mais perdida. Ela está começando a se encontrar, a entender que ser fiel a si mesma é o maior ato de coragem. E a gente, como espectador, se sente parte dessa jornada, torcendo para que ela possa viver esse amor com liberdade. Esse trecho do filme nos lembra que o amor é uma força poderosa e libertadora, capaz de transformar até os ambientes mais difíceis e as situações mais complicadas. E que a verdadeira aceitação começa quando a gente se permite sentir e viver quem realmente é. À medida que Megan vai se aprofundando nessa nova realidade, descobrindo seus sentimentos e fazendo amigos que a apoiam, o filme nos mostra que a jornada para ser quem a gente realmente é não é simples. Tem o medo, a dúvida, a resistência. Tudo isso faz parte do caminho. Megan começa a sentir na pele o conflito entre o que ela sempre acreditou que deveria ser e o que seu coração está dizendo. Ela quer ser aceita, quer agradar a família, a sociedade, mas sabe que isso não é possível se negar a si mesma. Esse conflito interno é uma das partes mais sensíveis do filme, porque todo mundo que já enfrentou uma descoberta pessoal sabe o quanto isso pode ser doloroso. E não é só isso. O internato, com suas regras e tentativas de correção, está sempre ali, pressionando. O filme mostra, com sutileza e humanidade, como esses ambientes podem machucar,
mesmo quando as pessoas que estão dentro deles não têm a intenção de ser cruéis. É uma violência silenciosa, feita de palavras, olhares e atitudes que minam a autoestima. Mesmo diante dessa pressão, Megan encontra forças para questionar tudo. Ela começa a perceber que não precisa viver de acordo com as expectativas dos outros, que o amor próprio deve vir antes de qualquer coisa. O filme usa essa fase para mostrar o poder da resistência, da coragem de ser autêntico, mesmo quando tudo parece conspirar contra isso. Megan passa a entender que se esconder ou tentar mudar para agradar não a fará feliz. Essa tomada de consciência é um momento de virada, um passo fundamental na sua jornada. É interessante notar como o filme mistura momentos leves com a seriedade do tema, mostrando que enfrentar nossas batalhas internas não precisa ser só sofrimento. Pode também ser uma experiência de autoconhecimento, crescimento e, por que não, até de diversão. Essa luta interna que Megan vive é também um convite para que a gente reflita sobre as nossas próprias batalhas. Quantas vezes tentamos negar partes de nós para nos encaixar? Quantas vezes tivemos medo de sermos rejeitados? E o que estamos dispostos a fazer para finalmente nos aceitar? No fundo, o filme nos lembra que essa batalha vale a pena, porque a recompensa é imensa. A liberdade de ser quem somos, de amar quem queremos, de viver nossa verdade sem medo. Depois de tanta luta, descobertas e resistência, chega aquele momento especial do filme, onde tudo começa a fazer sentido para Megan. É a fase da libertação, aquela sensação maravilhosa de finalmente poder respirar fundo e ser quem ela realmente é, sem máscaras ou receios. Megan decide que não vai mais se esconder, nem tentar se encaixar em padrões que não fazem parte dela. É uma decisão simples, mas carregada de coragem. O filme mostra essa transformação de forma delicada, quase mágica, como se cada gesto seu simbolizasse uma quebra das correntes que aprendiam. É lindo ver como essa mudança acontece não só na Megan, mas também no modo como ela passa a enxergar o mundo. As cores ficam mais vivas, os sorrisos mais sinceros, e a vida ganha uma leveza que antes parecia impossível. É um renascimento. Além disso, o filme dá espaço para que a gente veja como as relações de Megan mudam. A amizade, o amor, a aceitação. Tudo começa a se reorganizar em torno dessa nova verdade. Ela não está mais sozinha, e isso traz uma força enorme para continuar sua caminhada. E, claro, a presença de Graham é fundamental nessa fase. Eles se apoiam, se entendem e vivem essa liberdade juntos, mostrando que o amor, quando é verdadeiro, é um ato de coragem e de apoio mútuo. O filme fecha esse ciclo com uma mensagem que fica na cabeça e no coração. Ser você mesmo é o maior ato de rebeldia e, ao mesmo tempo, o caminho mais doce para a felicidade. Porque, no fim, o que realmente importa é viver a vida de acordo com o que a gente sente e acredita, sem medo do julgamento alheio. Essa parte da história é um convite para a gente refletir sobre as nossas próprias libertações. Aquelas vezes em que dissemos basta para o que nos prendia e escolhemos viver nossa verdade. É um lembrete de que, apesar dos desafios, vale a pena lutar pela nossa autenticidade. E você, já viveu algum momento assim? Um momento em que sentiu que podia finalmente ser livre para ser quem você é? Esse filme, com toda a sua leveza e humor, nos lembra que essa liberdade é possível e que nunca estamos sozinhos nessa jornada. Chegamos ao final dessa história que é ao mesmo tempo divertida, emocionante e cheia de significados profundos. Nunca fui santa. Não é só um filme sobre descobrir a própria identidade ou enfrentar preconceitos. É uma celebração da coragem de ser verdadeiro, mesmo quando o mundo insiste em nos rotular. Ao acompanhar Megan, a gente passa por um turbilhão de emoções. Medo, dúvida, esperança, alegria. E isso faz com que o filme toque em algo muito humano e universal. A busca pelo nosso lugar no mundo e a necessidade de amar e ser amado pelo que realmente somos. O que fica mais forte nessa narrativa é o poder do amor, seja ele romântico, de amizade ou amor próprio. O filme mostra que amar a si mesmo
É o primeiro passo para conseguir amar o outro e ser amado de volta. E que essa aceitação interna é um ato revolucionário, especialmente em ambientes que tentam nos controlar ou definir. Além disso, o filme nos faz rir, nos emocionar e até nos questionar com seu humor leve e sua estética colorida. Uma mistura que torna o tema acessível e acolhedor, sem perder a profundidade. É uma obra que consegue equilibrar crítica social com uma história pessoal, fazendo com que a gente se conecte com Megan e sua jornada. Para quem assiste, fica o convite para refletir sobre como estamos lidando com nossas próprias verdades e com as diferenças das pessoas ao nosso redor. Será que estamos abertos para aceitar e apoiar quem escolhe um caminho diferente do que a sociedade espera? Será que temos coragem de sermos autênticos mesmo quando isso desafia as normas? Nunca Fui Santa é, acima de tudo, um lembrete de que todos merecemos viver em liberdade, com amor e respeito. É um chamado para derrubar preconceitos e celebrar a diversidade que existe em cada um de nós. E você, que acompanhou essa história comigo, o que sentiu? Que lições levou para a sua vida? O filme deixa um espaço aberto para essas perguntas porque, no fundo, cada história é única. E a nossa coragem para viver a verdade também é.